certo que causas puramente físicas podem produzir tais perturbações. Mas tal explicação será a última palavra sobre o assunto. Podemos explicar amplamente as coisas só pela observação daquilo que superficialmente aparenta. Certamente que não. Vejamos, 2 homens discutem na rua. Subitamente, um esmurra o outro, fazendo-o cair. Um observador poderá afirmar que um pensamento de ódio foi a causa original do golpe. Outro poderá sustentar que viu o braço erguer-se, os músculos contraírem-se, seguindo-se o soco que derrubou a vítima. Isso também é verdade, porém é mais certo dizer que o golpe não teria sido desfechado se não houvesse existido primeiramente um pensamento de ódio. De modo equivalente, diz o ocultista, se não houvesse como causa o materialismo, não se produziria as convulsões sísmicas. O trabalho do homem no mundo celeste não se limita apenas à alteração da superfície da Terra, que será o campo de suas futuras lutas para dominar o mundo físico. Ele ocupa-se também ativamente em aprender como construir um corpo que tenha os melhores meios de expressão. O destino do homem é converter-se em inteligência criadora, e para tal aplica-se a sua aprendizagem todo o tempo. Durante a vida celeste, aprende a construir toda a classe de corpos, inclusive o humano. Falamos atrás das forças que trabalham pelos polos positivo e negativo dos diferentes éteres. O homem mesmo é uma parte dessas forças. Aquele a quem chamamos mortos são os que nos ajudam a viver. Por sua vez, eles são ajudados pelos chamados espíritos da natureza, aos quais governam. Instrutores da mais elevadas hierarquias criadoras dirigem o trabalho do homem. Ajudaram-no a construir seus veículos antes de ter alcançado consciência de si mesmo, do mesmo modo que ele próprio constrói atualmente seus veículos durante o sono. Mas, no transcurso de sua vida celeste, esses instrutores ensinam-no conscientemente. Ao pintor, ensinam como construir um olho apurado, capaz de captar perspectivas perfeitas e distinguir cores e matizes em um grau inconcebível para os que não se interessam por cor ou luz. O matemático que tem de lidar com o espaço e a faculdade de percepção espacial está conectado com o delicado ajuste dos 3 canais semicirculares, os quais estão situados dentro do vidro, cada um apontando em uma das 3 direções do espaço. O pensamento lógico e a habilidade matemática estão em proporção à precisão do ajuste desses canais semicirculares. A habilidade musical depende também dos canais semicirculares. O músico precisa de fibras de corte extremamente delicadas. Há no ouvido humano cerca de 10.000 dessas fibras, e cada uma pode diferenciar cerca de 25 gradações de tons. No ouvido da maioria das pessoas, essas fibras não respondem senão de 3 a 10 das gradações possíveis. Entre os músicos comuns, o maior grau de eficiência é de uns 15 tons por fibra, mas o maestro, que é capaz de interpretar e traduzir a música do mundo celeste, requer maior grau de acuidade para distinguir entre as diferentes notas e perceber as mais ligeiras desarmonias nos mais complicados acordes. Pessoas que requerem órgão de tão extrema delicadeza para a expressão de suas faculdades devem receber o maior cuidado,
como exige seu mérito e elevado grau de desenvolvimento. Nenhuma outra classe é tão elevada quanto a dos músicos, o que é muito lógico, pois, enquanto o pintor atrai suas impressões principalmente do mundo da cor, o mais próximo, o mundo do desejo, o músico tenta trazer-nos, traduzidos em sons terrenos, a atmosfera do nosso lar celeste, a que, como espíritos, somos cidadãos. É a missão mais elevada, pois, como meio de expressão da vida anímica, a música reina suprema. Compreende-se que a música seja diferente e a mais elevada de todas as artes, se considerarmos que uma estátua ou um quadro, uma vez criados, são permanentes. Sendo evocações do mundo do desejo, eles são, por conseguinte, mais facilmente cristalizados. Já a música, sendo do mundo celeste, é mais evasiva e deve, portanto, ser recriada cada vez que a queiramos ouvir. Não pode ser aprisionada, conforme o demonstram as tentativas infrutíferas de fazê-lo, principalmente por meio de aparelhos mecânicos, tais como o fotógrafo ou a pianola. A música assim produzida perde muito da comovente doçura e frescor do seu próprio mundo e que traz à alma recordações de sua verdadeira pátria, falando-lhe numa linguagem tal que nenhuma beleza expressa em mármore ou em tela pode igualar. O homem percebe a música através do mais perfeito órgão dos sentidos do corpo humano. A visão pode não ser perfeita, mas a audição o é, no sentido de não deformar o som que ouve, enquanto o olho altera muitas vezes o que vê. Além do ouvido musical, o músico deve também aprender a construir mãos finas e delicadas, dedos ágeis e nervos sensitivos. Caso contrário, não poderia reproduzir as melodias que ouve. É lei da natureza, ninguém pode habitar um corpo mais eficiente do que aquele que é capaz de construir. Aprende-se primeiramente a construir uma certa classe de corpo e depois a viver nele. Desta maneira, percebem-se os defeitos e aprende-se a corrigi-los. Todos os homens trabalham inconscientemente na construção dos seus corpos durante a vida antinatal, até chegar o momento em que a retida quintessência dos corpos anteriores seja neles amalgamada. Então passam a trabalhar conscientemente. Compreende-se, pois, que quanto mais o homem avança e quanto mais trabalha em seus veículos, tornando-os assim imortais, mais poder tem de construí-los para uma nova vida. O discípulo avançado de uma escola oculta, às vezes, começa a construir por si mesmo tão logo se complete o trabalho das 3 primeiras semanas da vida antinatal, que pertence exclusivamente à mãe. Assim, passado o período inconsciente, apresenta-se ao homem uma oportunidade de exercer seu nascente poder criador, e aí começa o verdadeiro processo criativo original, a epigênese. Vemos, pois, que o homem aprende a construir seus veículos no mundo celeste e a usá-los no mundo físico. A natureza fornece toda a classe de experiências de maneira tão maravilhosa e com sabedoria tão consumada que quanto mais profundamente penetramos nos seus segredos, mais impressionados ficamos com a nossa própria insignificância e mais cresce nossa reverência a Deus, cujo símbolo visível é a natureza. Quanto mais aprendemos suas maravilhas, mais compreendemos que essa estrutura universal não é a vasta e perpétua máquina em movimento, que os irrefletidos querem fazer crer. Seria tão pouco lógico como imaginar que, atirando-se ao ar uma caixa de tipos, os caracteres se organizassem por si sós quando caíssem ao chão, formando um formoso poema. Quanto maior a complexidade do plano, mais poderoso o argumento em favor da teoria de um inteligente e divino autor. Maravilha.
destino do homem é tornar-se uma inteligência criadora, né? Resumidamente. Quando eu li assim, o que mais me chamou a atenção foi você se dedicar à formação dos corpos, né? E aí ele explica a mão do pianista, né? O olho do pintor, né? Então você vê que ele parte de uma coisa que é mais, não é que é menos sofisticado, que seria a pintura, e ele vai para o som, né? Então explica como mesmo você tendo um corpo preparado, tem um outro corpo que vai ser mais preparado, e você vai cada vez mais afinando. E aí que ele fala, né, que o negócio de jogar os tipos, né, já cair. Então a gente tem um compromisso de quando você torna esse corpo mais apurado, né, você tem que dar a ele, criar as condições para que ele exerça essa... Aí vem a epigênese. Esse afinamento que você... Não adianta nada você ter todos os recursos e não usar, né? Exatamente. E como funciona tudo isso, essa epigênese e tudo mais, quando a pessoa não, falando do plano físico, colocando em prática, né? Nós estamos aqui para exercer todas as nossas funções e passar pelas experiências. Mas e quando a pessoa ela modifica o corpo com plástica, com várias outras intervenções? Como é que fica essa criação? Porque ela foge do contexto, né, do que foi formulado para ela. Mas ao mesmo tempo foi vontade dela, foi uma decisão do espírito dela. Então, mas como não deixa fica de ser uma criação dela. De criar algo sutil, algo elevado? Como é que fica tudo isso nessa bagunça? Bagunça, né? Sem harmonia nenhuma, né? Sem simetria nenhuma. Como que fica a criação? O que vocês acham? Eu acho que... Mas de qualquer maneira, como o Zé Carlos falou, ele já escolheu isso, né? O segundo céu. Se conseguiu consumar, passar por estar estabelecido um negócio e ele querer mudar. Como assim? Mas pelo fato de estar lá um programa, lá, um arquétipo, olha, é possível que isso, mas necessariamente ele tem que fazer essa mudança, porque existem caminhos. Né? Por mais que... Não, vocês acham que uma cirurgia plástica muda arquétipo? Não. Não muda arquétipo? Não muda nem corpo vital. Não muda nada, mas Nem a corpo questão da... Demora muito para mudar. Imagina uma pessoa obesa, com obesidade mórbida e faz redução do estômago. Por que ela volta engordar? Não. Tá. 75% volta engordar. 85%, na verdade. Mas é questão da aprendizagem com tudo isso, porque aqui Então, a gente está para aprender, né? E a usar essa aprendizagem para você formular novos corpos mais sutis, com toda essa gama de experiência. Mas quando você não aceita, como é que fica tudo isso? Não sei se... Desagradável. Não, tá. Quem que vocês acham? Entendi. Eu tenho umas coisas, mas não estou conseguindo traduzir, não. Algum efeito tem. Esse Tem algum efeito, sim. Eu não Deve tenho ter. outro o Carlos Guitt. Efeito aonde? No arquétipo? Não, Não. tem algum efeito tem. a questão da Ah, cirurgia, ele tá você fazendo modificar cirurgia. seu corpo. Ah, tá. Efeito no arquétipo eu garanto que não, Não, tem. o arquétipo não tem, mas... Não, tá entendendo? Algum efeito tem? Bom, Tem. Falando É. das sequências. É o que você vê, mas a não pergunta é, dela né? não é se tem efeito, ela quer saber se fazendo isso entraria no rol Da construção dos corpos da mais originalidade, sutis. do aprimoramento dos corpos, é isso? Isso, como é que... Eu acho que é o que você vê, mas não é o que você fez dentro. É uma coisa que você está vendo, mas não é uma coisa que você fez dentro. A plástica, por exemplo. Mas é que eu não sei se de repente, mas é que eu entendo que quando você se propõe a deixar o seu corpo mais sutil, é uma gama de coisas que você faz, inclusive mental, espiritual e tudo mais. Você trabalha com vários veículos e quando, vamos supor, uma pessoa que está aí na fertilidade, que não tem
nenhum propósito. É isso que eu quero entender. Como é que fica essa construção quando ela transforma o corpo físico dela aqui, não se aceita e não tem nenhum tipo de... Tá aqui, tá vivendo e só tá querendo mudar. Mas mesmo que você fosse espiritualista, se você muda o corpo... Sim. A pergunta, assim, deixa eu ver se eu consigo parafrasear a sua pergunta. Não sei se parafrasear, mas fazê-la com outras palavras. Que é assim, qual é a intenção que uma pessoa tem em fazer uma cirurgia plástica? Essa pergunta? Melhorar o seu corpo. Ignorar o corpo? Não, melhorar alguma parte do seu corpo porque você está insatisfeito. Não, por que eu estou insatisfeito com esse corpo? Então tá, qual é o motivo pelo qual eu estou insatisfeito? Estética. É estética. Por estética. Não é mais... A estética é o que a pessoa que faz acredita que está fazendo, que ela fica mais bela, mas tem um movimento dentro dela que ela nem sabe que ela tem. Qual que é? Negação do quê? O que ela está negando fazendo a plástica? Não estou falando de uma plástica necessária, por exemplo, desvio de septo, eu não consigo dormir, eu vou lá e faço isso é necessário. Ou, sei lá, a mulher que tem que tirar o seio por causa de câncer, ela vai lá e põe silicone, porque, enfim, a gente que trabalha com psicologia e psiquiatria sabe que da questão da identidade, da autoimagem e tal. Isso é bem complicado. Mas, enfim, o que uma pessoa, quando ela se estica toda, põe silicone para ficar sensual, enfim, faz lipoaspiração para ficar com a cinturinha fina, aquelas coisas todas, o que a pessoa está negando? A si própria, né? O seu próprio corpo, né? Acho que ela nega o tempo. A sua própria criação. Eu acho que ela nega o tempo. E nesse sentido, quando você nega o tempo, você está querendo negar o quê? Velhice, verdade. Que envelhecemos e que morremos. Você está negando A morte. Então você está criando quando você faz uma plástica, a intenção verdadeira dos artistas é criar uma árvore da vida degenerada. A fonte da juventude degenerada. Então quando se faz uma cirurgia plástica, não tem trabalho nenhum espiritual. Tem a deturpação do trabalho espiritual. É simples, não tem epigênese nenhuma. Agora falou aqui, tem pessoas que não precisam disso, né? Como ela tem trabalho para ter bastante material, tem pessoas que vêm com o corpo. Não, a pessoa tem 100 anos, você dá 65. Mas ela trabalhou para isso daí. Essa imaturidade humana, ela existe sempre. É que antigamente não tinha tecnologia para fazer plástica. Mas a busca pela negação da morte, ela sempre existiu. Psicologicamente e fisicamente. Todo mundo nega a morte, todo mundo tem medo de morrer. Morrer e envelhecer, né? Todo mundo tem medo de deixar a juventude, de perder a juventude. Porque O tempo está acabando, né? Você vai ter que mostrar o serviço que você fez, né? Dizer que você... Por isso que os vanitas, a arte dos vanitas, vocês já viram a arte dos vanitas? Entra no Google e escreve vanitas. Vanitas significa vaidade em latim. A arte dos vanitas. Você sempre vê uma pessoa esbelta e uma caveira, e um crânio na arte. Sempre tem um crânio. Tem uma arte que eu gosto muito, que é um cara belo assim. Até postei no Facebook com ele, tá belo. Aí na foto tá ele mesmo envelhecido e depois um crânio. Entendi. Mostrando que tudo é passageiro. Quando eu vou lá e faço uma cirurgia plástica, eu estou negando esse processo. Eu sou materialista. Quando eu faço isso, eu sou materialista. Então, não tem como eu daqui para lá agir para mudar arquétipo, para construir corpos. Isso é ilusão. O trabalho é de lá para cá, não daqui para lá. Eu penso nesse negócio da plástica, por exemplo, vamos dizer que você tivesse uma maratona, né? E a um ponto. E eu fosse fazer a minha maratona e fosse chegando no final, né? E essa outra pessoa não fez a maratona.
e a velhice chegou, ela não tem mais vitalidade para se colocar, então ela vai fazer o quê? Aí vai ter que botar alguma coisa para as pernas morrer mais. Agora a moda é tomar hormônio, fazer reposição hormonal, então. tomar hormônio da... Porque tem uma certa idade, o seu corpo para de produzir alguns hormônios. Aí você começa a tomar esses hormônios para você continuar feliz. Testosterona, progesterona, vai trabalhando. Vai tomando. Lógico que tem seus efeitos no corpo físico, mas o arquétipo vai parar de romper você com disposição ou sem disposição. Juventude tem a ver com prolongamento do arquétipo e não substituir elementos químicos. Substituindo elementos químicos é a degeneração, é a deturpação do verdadeiro elemento que nos está vendo. Como a pessoa mundana ela responde só a Marte, Vênus, Saturno, então vem um impulso interior dela de regeneração. Como ela responde só a parte baixa, ela vai expressar esse impulso de um jeito baixo, de um jeito material. Quem já é espiritualidade que responde a Netuno, responde a Urano, responde a Plutão, quando vem esse impulso, ele responde à altura. Entendi. Mas o impulso é o mesmo, seja em mim, seja no mundano. A diferença é que o material que eu vou ter para expressar esse impulso preciso trabalhar meu arquétipo, preciso fazer exercício físico sempre, preciso alimentar com bastante antioxidante, preciso amadurecer dentro de mim o lado que me diz que eu vou envelhecer, vou ficar murcho e vou morrer, porque eu tenho que morrer. Nada que sai do útero é para ser eterno. Nada que sai do útero é eterno. Agora, se você não quer morrer, constrói um corpo-alma, que é a chave dessa lição. A chave dessa lição é a construção de corpos. Nosso objetivo é construir um corpo para você poder viver nesse corpo. E ele fala aqui, você primeiro precisa aprender a construir os seus veículos e depois usar o seu veículo. Qual o veículo que nós estamos aprendendo a construir hoje? É o corpo físico? É o corpo-alma. Então primeiro eu tenho que aprender a construir esse corpo para depois dirigir esse corpo. Aqui tem a chave de duas coisas. A primeira é, se você entender essa lição, o propósito da vida está aqui. Sempre construir novos veículos para funcionar nesses veículos. E depois você entender por que Cristo não foi capaz de construir um corpo vital e um corpo físico. Ele precisou emprestar esses corpos. Porque a hierarquia arcangélica não aprendeu a construir e funcionar nos corpos inferiores ao corpo de desejo. Então essa lição é fundamental por conta disso. Por outro lado, também mostra a importância para nós humanos de morrer, né? Para ter que passar no segundo céu e continuar aperfeiçoando. São os dois polos. Porque imagina se a gente tivesse comido da árvore da vida, os veículos não estariam aperfeiçoados como você hoje. seria uma pessoa eterna, cheia de doença, como é o vampiro. O vampiro é um ser que não morre, né, fisicamente, mas está tudo degenerado. Zumbi. Essa lei da natureza aqui é que é bacana, né? Ninguém pode habitar um corpo mais eficiente do que aquele que é capaz de construir. Isso é cruel. Isso é um tapa no Isso é cruel. Isso é ouvido, isso é pá! Isso é cruel. Essa parte que ele deu aí volta nessa discussão que ele estava falando, né? Das classes, isso. Responde a pergunta. Porque se você tem uma doença, você tem que passar por ela. Agora, isso não significa que você não possa buscar tecnologia da medicina para ajudar. Então eu estou com câncer de útero e você precisa remover o útero. Tem que ser humilde e pedir ajuda. Você tem que ser humilde lá e retirar o útero. Agora, isso não é fazer plástica. Né? Isso é... Agora, é óbvio, se a lição não for aprendida, o câncer vai aparecer em outro lugar. É óbvio. Aí é que tá, né? Mas o fato é que assim... Tirar não resolve a dia, né? Mas acontece que esse adiamento te dá uma chance para regenerar. Se você regenerar, senão... Isso. O problema é você chegar para o médico e falar assim, por favor, me faz ter a vida que eu tinha. Igualzinho era.
Isso é que é o problema. Na ingenuidade, né? Do sofrimento. O médico vai falar, tá, o médico espiritualista ele vai falar, tá, mas a vida que você tinha foi a que te fez crescer. E que você perdeu. Ou se você quiser voltar a viver, você tem que voltar a viver de um outro jeito. Porque se você continuar vivendo do jeito que você vivia, você vai voltar a ter câncer. Então eu não posso te fazer voltar até a vida que você tinha. Porque o que eu posso fazer, tipo, se eu fizer a cirurgia, prolongar, adiar, o sofrimento vai vir lá na frente. Vai te cuidar de pênalti. Vai para prorrogação, vai para os pênaltis, até que uma hora você vai perder o campeonato. Agora, se a pessoa aproveita o tempo dela de regeneração, de adiamento para se regenerar, buscar as causas e mudar de vida, quantos casos o médico falou, você tem 6 meses de vida, o cara pega a malinha dele e vai lá para uma ilha no meio da Grécia lá, o cara viveu mais 30, 40 anos depois, porque mudou tudo. Quantos casos? Mudou porque ficou com medo, né? Não importa. O importante é mudar. Esse negócio de mudar só disso aí não existe. O cara É engraçado que nesse exemplo aí não deixa de ter uma morte simbólica, né? Tem, o cara morreu. Morreu naquela vida anterior morreu. Isso é verdade. A gente muda por medo. Não vem com papinho de que a gente muda porque tem que mudar, não. A gente muda porque nós somos cagão. Isso aqui é a única vez que o superior se acalma quando está doente, né? Fica mansinho, né? Mas você fica são, ele volta. Volta e faz tudo errado. A cirurgia bariátrica é um caso esplêndido. Para a cirurgia bariátrica acontecer, a pessoa tem que fazer um tratamento psicológico antes. Deveria fazer, né? E depois? Emagrecer. Quem segura? Eu já atendi paciente que... O que ele fazia? Ele pegava, não podia mais comer. Aí o que ele fazia? Pegava a feijoada, batia no liquidificador e tomava. 6 meses está gordo de novo. Engorda tudo de novo. Pega sabe a caixa de leite condensado? Corta e bebe. Aí bebe e vomita, porque o estômago fica do tamanho de uma xícara de café. Mas aí o cara pega, toma leite condensado, bate a feijoada no liquidificador, toma. Aí o que acontece? O pouquinho do estômago que sobrou começa a dilatar, daí o cara engorda de novo. 85%, se eu não me engano, a incidência é de 85%. E a maioria desses que voltam a engordar, volta lá na equipe que operou para pedir para operar de novo, sabia? Eles voltam. Aí nesse caso é que eles rebatem e mandam pra gente, pra psiquiatra. Aí vai pra psiquiatria, fazer tratamento psicológico. É uma compulsão psiquiátrica mesmo. É o corpo de desejo, né? O corpo de desejo fica ali gravado. Desejo é vital. Fica ali tudo gravado e fica ali, ó. Nesse caso, o desejo é vital. Porque se você não mudar esses corpos, o corpo físico, você pode cortar barriga, você pode... até o cara morrer. Agora, no caso desses caras, eles têm muita predominância de éter químico. Cirurgia bariátrica, todo obeso assim, que come compulsivamente nesse ponto tem muito éter químico. Muito éter. O corpo vital do cara é formado quase de éter químico só. Muito denso, né? Muito denso. Muito denso. Então para mudar é bem complicado. Isso daí é complicado mesmo. Ao mesmo tempo que É difícil pra caramba. Ao mesmo tempo que são... Como ele poderia utilizar esse éter químico para ajudar ele, né? Para ajudar o corpo dele, né? É difícil. É difícil. Como ele podia gastar, Ele trabalha bastante com impulso, com os abusos de substância e tal. É uma coisa bem difícil, né? Embora que são, assim, a gente acredita que são espíritos muito fortes, né? Porque para carregar, né? Esse peso, essa armadura toda, né? Agora, tem uma série de coisas, né? Tem, por exemplo, é muito comum, por exemplo, após estupro, as mulheres engordarem demais após estupro. E principalmente se a mulher for muito bela, né? Porque a obesidade ela tem uma função de torná-las feias para elas não passarem de novo pelo trauma. abortar a beleza, né? Então é um negócio, às vezes você tem que ver a função que a obesidade tem na vida da pessoa. Não é só uma questão de compulsão alimentar. Existem outros mecanismos inconscientes que fazem a pessoa ficar gorda ou uma série de coisas. Às vezes dá segurança para a pessoa comer bastante. Eu quando viajo, eu tô sozinho assim, eu como pra caramba. Eu tô sem fome, eu tô querendo comer.
Porque me dá segurança ficar comendo. É como se desse algum pepino aí, eu estou alimentado, então... Reserva. Tá com reserva. Ilusão. É insegurança, no fundo. Então você tem que analisar qual que é a finalidade que o comer tem na sua vida, né? O usar uma droga tem na sua vida. Que nem alcoolista, né? O álcool tem um papel na vida do cara. Se o cara para parar de beber, ele tem que preencher esse espaço com alguma outra coisa. Enquanto ele não fizer isso, ele vai beber, vai usar droga. Acho que tudo na vida, né? Tudo na vida. O ser ocultista também. Você tem que entender o porquê daquilo que você está fazendo e qual é a válvula que você está abrindo. Exato. E o que é que você está botando para fora. Eu vou preencher com o quê, né? Esse espaço, desse homem novo. Exatamente. Esse homem novo, ele vai ter espaços, eu vou preencher com o quê? A gente faz um trabalho menos abrupto, né? A gente vai estudando um pouquinho, estuda um pouquinho de filosofia, um pouquinho de astrologia, então gradativamente você vai mudando. Mas tem cara, quando o médico chega e fala, ou você muda ou você morre, os caras conseguem fazer rapidinho o trabalho. O meu médico tinha um problema na perna uns anos atrás aí, em 2008, uma trombose aí, mas falou, cheguei lá com a perna doendo, não sabia o que é, mas falou, isso, vai ficar sem esse pé aí, minha perna inchada, trombose, já falei o quê? Demorou quando rapidinho, já parei de comer carne. Para de comer carne, para de fumar, o cara fuma, para de fumar, para de fumar. Tomar uma cervejinha lá também já corta tudo. Rapidinho, né? O que? Melhorou rapidinho, voltei lá, fiquei no tratamento longo, né? Tomando um remédio lá. Mas a hora que o negócio aperta o olho, solta. Só por Deus. Tá vendo como que é? Então mostra que essa força, a gente tem para fazer. A gente não faz por quê? Essa é a minha pergunta. Por que é que tem que chegar a um ponto crítico para que você... eu sempre perguntei isso a vida inteira. Por que tem que ter um trauma crônico para que você acorde? A maioria das vezes é pela dor, né? Então o sofrimento é de via Saturno. Astrologicamente é via Saturno. Só depois do sofrimento que tem a misericórdia. É aquele exemplo que eu às vezes falo para os colegas meus. O cara fala assim, olha, assim, você veio aqui, mas nós temos de cortar o dedo, porque tem que cortar o dedo. Não, meu dedo ninguém corta não. Falou o seguinte, se você não cortar o dedo, você vai perder a mão. Pode cortar, doutor. Não é? Como é que a cabeça arma, em frações de segundo, uma aceitação de uma coisa que é cortar o dedo? Porque tem lá como falar, vai perder a perna. Aí o cara para na hora, né? Vai perder a perna. Será que tem alguma coisa no espiritual que arma um mecanismo semelhante? Você vai perder a alma, você vai perder a conexão com Deus. É medo. Entendeu? É medo. O medo, você com medo, você faz coisas maravilhosas. Você nem acredita que você fez. Não, alguma coisa que é uma grande perda para a gente, como ser humano aqui, que se a gente não trilhar um caminho espiritual, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Que perda é essa? Como a gente identifica, sente essa perda? É isso que eu me pergunto, entendeu? Eu não consigo ver isso aí, eu não acho que é isso aí não. Eu não sei se eu tenho razão também. Talvez seja a minha maneira de expressar isso que você está falando, entendeu? Eu também não sei se eu tenho razão, mas eu não vejo outro. Nós somos inertes, seres inertes. E você só anda quando a água bate na bunda. A água bate na bunda e você levanta e vai. Agora, feliz o homem que não precisa ver para crer, né? Eu sempre penso assim que alguém antes, né, fez alguma coisa. Hein? A gente precisa ver para ver para você andar. Se não for assim, você não anda. É inerte. Nós aqui estamos tudo direito. Ser humano, se não tomar um susto na vida aí uma vez ou outra, você não acorda, você não vai andar na frente. Não deveria, né? Não deveria, mas entendeu? A única coisa que eu consegui ver assim, eu acho que alguém antes de mim fez alguma coisa para eu chegar aqui, para eu estar aqui, para eu ter determinadas percepções de coisas. Por exemplo, eu nunca gostei de comer carne, eu sou vegetariano desde pequenininho, praticamente eu tinha que apanhar para comer carne, porque naquele tempo tinha que morria, entendeu? Eu não gostava de fumar, não gostava de beber, não gostava de sair na noite. Então, alguns valores foram
foram agregados. Você trouxe de outras vidas. Exatamente. Não é Então, alguém, é você mesmo. não, eu falo assim, Não é alguém. alguém que eu falo assim, quem morou, né? Graças a Deus por você não Entendeu? Você Então mesmo, eu falo assim, pô, eu tenho uma É o responsabilidade, Mas pela pelo graça menos- de Deus, né? pelo Sim, menos pela continuar, graça de né? Deus. Pelo menos continuar. Não, sim. Mas vejam, né? Você trabalha em outras vidas, né? E pela graça de Deus você consegue manifestar isso no seu corpo. Mas vocês viram que bonito que é o adepto na lição? Que ele consegue trabalhar no corpo físico dele ainda logo após o 3º mês de gravidez da mãe. Assim. Vocês viram o poder que é esse? Quer dizer, ele consegue já preparar no feto, Antinatal, né? o bebê ainda no feto, ele consegue ir via corpo etérico, direcionando a formação proteica, né? Toda a codificação do DNA, RNA mensageiro para formar célula, formar toda a estrutura celular, as redes de neurônio, né? De redes neurais que vão processar o intelecto, a inteligência, o pensamento, a harmonização das todas as glândulas endócrinas, né? Tudo, ele já consegue ir epigeneticamente modificando o corpo, ou seja, ele ultrapassa a carga genética dos pais, o adepto. Processo criativo. Ideia que é isso, cara? Ah, ele fala aqui. Não, é que o arquétipo dele é tão perfeito, o arquétipo dele é tão perfeito, que se deixar só para a carga genética do pai e da mãe fazer o corpo, Não vai fazer. não vai chegar na plenitude para que o arquétipo dele se manifeste. Então ele vai lá, Dá uma ainda força. no feto, e pega esse material químico do DNA do pai e da mãe, com o éter dele, porque o éter, se você mexer no éter, você faz nascer um monte de coisa. Se você mexer no éter, Entendi. você consegue fazer. Tem gente que não tem a mão deformada, com o processo de éter, a mão do cara forma de novo, milagrosamente. Isso não é difícil de fazer, é que nós esquecemos de fazer isso. Nós desaprendemos a fazer isso. Nós ficamos céticos, né? Então, o cara já no período intrauterino, ele já vai lá e já conduz com que a formação do corpo dele, que ele vai habitar, já fique mais pleno para que o arquétipo dele se... Isso é plástica de verdade. Aí sim. Essa é a verdadeira plástica. Amalgamando, né? Amalgamando. Nossa, maravilhoso isso. Uma parte aí que nós, em vida, nós trabalhamos para melhorar materiais, para... É isso que eu tô falando. Em vida. Esse trabalho, entendeu? Então, Esse como é que você trabalho faz de isso em vida? Não, é aí que eu não ficou meio vago. Tem dois jeitos. É um jeito. A vida saudável, viver uma vida saudável é fazer isso. Sabe por quê? O tipo de alimento que você come, fala aí. Não é isso. É isso. Os atos, eles não ajudam a gente a... Com certeza. Acho que é o alimento Controle melhor, emocional. né? Controle emocional é fundamental. Se você tem uma explosão de ira, você destrói o tecido. Sabe, né? Você muda a pH do sangue. Se a gente acredita na continuidade da vida, né, no ser infinito, assim como as vivências do purgatório, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, há de ter aqui na vida, agora no corpo físico, na experiência humana, situações e experiências, digamos que semelhantes às outras vivências dos outros planos, né? O medo, né? Uma situação, olha, você está com um câncer, a pessoa vive um purgatório, né? Ela tem aqui na vida expurgar, né? aquela condição que ele causou a si mesmo para cristalizar aquele câncer. Então ela vive um purgatório eterno, né? Ao mesmo tempo que tem situações que tem momentos que você vive no paraíso, de tanta felicidade, tanto êxtase, de quando você vislumbra verdades e beleza e o que é bom, né?
Assim, isso é quando de fato a gente acredita nessa continuidade, né? No ser infinito. Então a gente está o tempo todo em transformação, amalgamando, né, a própria vida, né, do próprio corpo. Isso é a verdadeira Como é o nome plástica, dele que eu né? não sei? Agora, José nesse Carlos. que você está falando, Doutor? né, a retrospecção é Doutor lá? maravilhosa, né? Porque Não, tá aqui. falando do outro lá. um ponto Arthur. mais importante que tem, que um dos insights que a gente cedo ou tarde vai ter, é que a forma pelo qual a experiência ocorre pouco importa. O que importa a quinta essência que você extrai da experiência. Sim. Né? O poder anímico. Sim. Fato. Então, esse poder anímico, ele é que vai ser a força do espírito criador. Sim. Você falou, nós estamos aqui no início, né, para ser seres criadores. O ser criador, ele tem que ter poder. Então, por exemplo, talvez eu consiga um poder anímico tendo um câncer. Sim. Aí eu tenho um Uma câncer, bênção. aquele câncer me faz movimentar montanhas, que no fim das contas eu consigo ter um poder absurdo que meu espírito vai usar. Sim. Que acaba sendo uma Você, bênção. do outro lado, mais inteligente, não precisou ter um câncer para fazer isso. Você foi lá, você com a sua própria força de vontade se esforçou e conquistou, moveu montanha sem precisar ter uma doença. E não só conseguiu a graça de ter esse poder anímico sem ser via dor, mas pela via jupiteriana, pela via da graça e não da dor e do sofrimento. Mas veja, ambos extraíram poder anímico. Então, no fundo, isso aqui tudo, essa forma toda que nos dá a noção de identidade, nos dá a noção de vida, De consciência. essa forma toda, ou seja, pelo meio que a experiência humana ocorre, não é o que importa. E é justamente essa experiência humana, a forma da experiência que nos atazana, nos aterroriza, porque não sei quem está assim, porque não sei quem está assado, Por que eu passei por por que eu passei isso? por isso, por que eu passei por aquilo, por que tem... aquilo? Então, todas essas formas, elas são meios, não são fins. Sim. Sempre. Então, se você tiver uma visão espiritual, você vai entender que nós estamos aqui para extrair força. Só que para você ter a extração de força, você precisa dessas coisas, dessas formas, né, dessas relações das pessoas. Então, não é esse formato de reunião aqui que vai fazer o seu espírito ficar forte, mas o que vocês extraírem, e eu extrair dessa reunião de poder anímico, na retrospecção. E esse poder ele tem que ser dinâmico para ser empregado no futuro, aonde eu estiver. Então, pouco importa. A gente não pode se apegar às formas, tem que pegar aos propósitos. Isso é uma plástica também espiritual, uma plástica psíquica, que a gente, de memória. O que na verdade deveria ser a memória? Essa é uma boa pergunta. A memória são dos fatos ou a memória é do poder que o fato te deu? E com esse poder, o que eu faço hoje? Eu acho que a memória Isso é sem forma, é amórfico. Né? amorfa. É um não concreto. Não concreto. Essa quinta essência, que é a alquimia verdadeira, que alquimiza o corpo. Eu acho que dentro do que você falou, eu fiquei um tempo observando, né? Sempre trabalhei em locais que tinham muito religiosos, né? Principalmente freiras, irmãs, e alguns me chamam muita atenção, não só eles, como alguns colegas que eu tenho que são extremamente religiosos e que eles nunca mudaram a forma deles viverem. Eu trabalhei muitos anos com pessoas que no momento de estresse era a mesma pessoa e no momento de briga continuava sendo a mesma pessoa. Esse é o exemplo. E aí a mãe morria, ele continuava do mesmo jeito, e a casa caiu, pegou fogo. E se ganhasse na loteria, também estava do ele mesmo continuava jeito. do mesmo jeito. E aí eu comecei a perceber que ele tinha razão, era aquilo mesmo. Enquanto eu ficava lá me desesperando e atarantada com um monte de coisa, não importa. Ele sabe, né? Não importa. Porque se ele se estressar, ele vai abaixar a imunidade dele, vai ter um monte de estresse. Agora, se ele continuar no mesmo nível,
Ele vai passar. Não, e ele vai extrair a experiência. Exatamente, porque o importante é o quê? É a experiência e a fé. Né? Porque o que uma delas falava muito para mim é que não importa se eu vou chorar ou se eu vou sorrir. O que importa é que eu sei que aquilo está acontecendo, eu preciso passar por aquilo e tem alguém acima de mim que está me dando certeza, que me dá a certeza de que eu vou passar por isso e muito bem, se eu acreditar. Esse é o caminho acordo, maravilhoso. Então, eu tento. Estou tentando. Eu acho que é mais ou menos assim, é uma né? tentativa há muitos anos. Você vai Essa serenidade tem que ser uma das nossas metas nessa vida. Mas é uma questão muito difícil, porque no trabalho, por exemplo, eu tenho um apelido de ensino comum. Porque eu não tomo partido de nada nem de ninguém, mesmo que a tendência é você ir lá, né? Porque eu acho que não há necessidade, porque eu vejo que eu escolhendo um lado ou não vai importar em algumas situações, não em todas. Mas é complicado você tentar manter na passividade, não é nem ser passivo, mas tentar entender a situação e perceber que aquilo não vai mudar se você gritar ou xingar ou chorar. O que importa é qual que é o ponto. Eu trabalho com pessoas, então o meu ponto-chave é fazer com que aquela pessoa consiga aquilo que ela quer, o tratamento adequado. Então não importa se eu vou chorar, se eu vou sofrer, se a gente vai brigar. Que é uma coisa que acontece muito dentro do hospital. As pessoas brigam e o foco principal, que é o tratamento, fica de lado. Então aí você, em cima do muro, não tem opinião, O último lugar que devia ter briga, né? Exato. Que devia ter brigas de egos, de vaidade. Não, mas é o último lugar que mais tem ego, mas mais tem vaidade. O paciente é a última questão. Ele fica lá lamentável. um mês, ali. Cada um tem seus clientes, né? E os clientes ensinam de montão, viu? Mas a questão é Parece que veio uns encomendados, né? se fazer sentido desse jeito. Mas assim, nesse sentido, o Max Heider ele fala que se você pensar que você não está aqui na região física, mas você está na região do pensamento abstrato, você já começa falando, peraí, né? Eu não estou aqui então, né? Não estou aqui, né? Isso já começa a te dar esse pequeno vislumbre do lugar onde você está e o que são as coisas. Outra coisa é que tudo isso aqui é reflexo. A vida verdadeira também é isso aqui é a lua. É a água que reflete algo que eu não vejo, o sol. Mas transpor isso para outras instâncias da vida é muito mais Super complicado. difícil. Casamento. Leva isso para dentro da sua casa. É extremamente complicado. Um grande desafio, né? Com os filhos. É quase que impossível. Porque o trabalho você chuta lá, não estou nem aí, mas e em casa? Mas tem que, né? Mas é isso, né? Às vezes você tem. Com a sua mãe, com o seu filho. Os problemas de casa são problemas também que você tem que analisar e entender como as verdadeiras causas. Onde é que estão as verdadeiras causas disso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? O que é mas que eu assim, aprendo com isso? você tem que ser ativo, sim, no sentido de extrair a experiência que aquilo está te dando, sem esquecer da fé. Sem esquecer, porque sem fé não tem como passar. Mas a linha é muito tênue, né? Porque você, quando você vê, você já entrou no olho do Já entrou no olho do furacão, já xingou, já chutou. Já. É o automatismo. É o automatismo. Você cai no sistema, né? Você cai no sistema, eu caio no sistema 20 vezes por dia, aí eu saio, eu volto, eu saio. E a gente oscila, né? Tem dia que você consegue, tem dia que você não consegue, tem período do dia que você consegue, tem período que você não consegue, tem dia que você não consegue nada. Tem dia que eu prefiro ficar no sistema mesmo, porque é mais cômodo. Agora, você tem que ter esse período, porque nós estamos nessa lei da alternância ainda, até que a gente consiga ser solar, né? Ser solar, sair da lua e ir para o sol. Mas a gente olhar esse fim e ver que cada dia você está se esforçando é uma esperança, né? E o amor sempre vencerá. Está acima da esperança e da fé. Eu sempre faço duas perguntas assim. Primeiro assim, o que essa personalidade está querendo se expressar para mim? E a outra pergunta é assim, o que é que eu estou entendendo, o que é que eu não estou entendendo dessa personalidade? Para ver se eu consigo tentar uma harmonia entre eu e ele.
Não é culpar ele, entendeu? Traz esse seu amor, né? Traz esse seu amor e dando Vou te força. dar uma dica, não para você, mas para todos nós, né? Nesse sentido. Eu diria, eu mudaria a seguinte pergunta. Essa pergunta é muito boa. O que essa Personalidade. personalidade está querendo Se expressar. Eu diria o seguinte, se vocês concordarem. O que essa reflexão, essa personalidade está mostrando de mim? É isso do espelho. A pergunta é exatamente, a tradução é essa. O que é que eu estou vendo? De mim, nele. Sim. O que ela está apontando para O mim? que eu projeto nele? O que ela está apontando para mim que eu não estou entendendo? Será que é ele que está sendo picareta, ou a picaretagem dele está mostrando algo que está em mim que eu não estou vendo, que eu estou deslocando para o outro? Será que a irritação do outro, na verdade, está mostrando que a irritação, ou algo em mim que eu desloco, algo em mim que eu odeio e jogo no outro? Então, no fundo, o que o outro está mostrando de mim e não, né? Porque a gente não vê o que o outro de fato está se manifestando. Mas para você ver o outro em manifestação, só aproveitando essa deixa que é muito boa, você já teria que estar no espírito já. Aí você vê o outro. Como nós estamos ainda na personalidade, Um ensaio ainda, né? nós vemos só nós mesmos no outro. Entendi. Nos projetamos. Nós somos um grande data show ambulante. Nós somos isso aqui. Quanto mais João fala de José, mais eu conheço José. Mais eu conheço João. Por que você está nervosa? Pô! Só gente nervosa, estressada. Eu sou calmo. E aí também homofóbicos, né? Deve ter um problema sério com sexualidade dele. Eu não sei se, no caso, se ele é homossexual, mas ele tem questões sexuais para serem resolvidas. Nossa, de monte. Não sei, não necessariamente homossexuais, mas questões sexuais. Então, é bem... Freud chegou muito perto. Muito né? perto. Chegou. muito perto. O único problema dele é que ele era cético. Se ele não fosse, ele teria... Ninguém é perfeito, né? Eu acho que até o entendimento dele da sexualidade, né? Muito bom. Né, de transmutar, né? Sublimar. De sublimar, e quando da mãe contrário, né, de reprimir, e a energia sexual fica canalizada ali. E até tem alguma semelhança com que, né, o conhecimento do conceito aqui, né, de transmutar a energia né, sexual, né, para o espírito. Né? O único problema é que, na essência, o Freud ele não acreditava nessa sublimação, assim. Ele acreditava que, mesmo que eu sublimasse a energia sexual, por exemplo, em vez de eu pegar e lá e transar, eu vou lá e escrevo um livro, Sim. ele ainda acreditava que é egoísta. Não existe amor na psicanálise, não existe altruísmo em psicanálise. Tudo que eu faço É por si próprio. é um desejo libidinoso de satisfação. Para si próprio. Mesmo eu estou fazendo um livro para mim. Isso. Para mostrar, para que eu ganhe dinheiro. Então ele chegou muito perto, só que as finalidades psicanalíticas elas são sempre egoístas, sempre individualistas. E aí é que é o ponto que... Então o cristianismo é impossível. Pela psicanálise o cristianismo é impossível. Não cabe. Né? Numa linha jeovística, e Freud era judeu, sabe disso? Sim. Aí sim, porque Jeová é separativista, ele é... Sim. Aí sim, mas enfim, ele teve uma lacuna. O Lacan pegou esse mesmo princípio e transformou em poder, né? E de fato o Jung foi o Melanie Klein nem maluco. Não, é maluca, total. Klein realmente não dá nem pra... Tentei entender. O Winnicott é um cara legal para se estudar. Um cara bem psicanalítico também, bem interessante. Tem vários caras bons. Mas é isso, o Freud ele foi brilhante, genial. Tanto que O único Jung, problema Jung também reconheceu, Jung, né? Começou junto, né? Começaram junto. Mas aí, enfim, essa questão primordial que o ocultista ele olha e fala, não, nem tudo é, quer dizer, tudo é sexo, mas não no sentido
libidinoso. Sexo no sentido espiritual, né? Força. De força, de poder, de vontade, de imaginação, de fecundação, E a de criação, né? né? E pode ser para o outro. Aham. Né? Então, nesse sentido. Agora, sempre vai ser para o outro se eu me esvaziar. Enquanto eu não me esvaziar de mim mesmo, nunca vai ser, sempre vai ser de libidinoso. Aham. Aí ele tem razão. E aí é onde é o amor, né? Aí se vem torna amor, isso. né? Quando não existe mais eu, existe só eu e tu.